Olá, sou Paulo Eduardo e nós estamos chegando para mais um estudo aqui no canal Minuto Missionário. Seja bem-vindo, obrigado por estar aí. Fico muito feliz, de verdade, de saber que você mais uma vez acessou esse canal para juntos estudarmos a Palavra de Deus. Esse canal tem por objetivo levar reflexões, meditações, estudos bíblicos. Como eu disse esses dias, é aquilo que eu faço no meu momento devocional aqui. E eu decidi, algum tempo atrás, compartilhar aqui no canal do YouTube com você. E tem sido uma experiência muito boa, poder estudar e passar para você que está aí do outro lado. E temos várias pessoas que nos acompanham, várias pessoas que tomam café da manhã comigo, não é? Que fazem seu devocional comigo, e eu fico feliz, agradecido a Deus por isso, não é? É um privilégio muito grande para nós. Você sabe que eu não tenho nenhum lucro nisso aqui, não ganho nada nisso aqui, não é? O meu YouTube não é aqueles que são remunerados, que pagam alguma coisa, nada disso. Faço isso por prazer mesmo, desejo que seja bênção na sua vida. Te convido agora a me acompanhar em mais um estudo. Vamos juntos. Hoje eu quero ler com você os versículos 44 a 48 de Atos 10, onde nós estamos falando da conversão de Cornélio. E aqueles que recebem o Evangelho, recebem o Espírito Santo, eles devem ser integrados à igreja. E foi o que aconteceu com Cornélio, com a sua família. Diz: ainda Pedro falava estas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo, pois ouviam falando línguas e engrandecendo a Deus. Então perguntou Pedro: porventura pode alguém recusar a água para que não sejam batizados estes que, assim como nós, recebem o Espírito Santo? E ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então lhe pediram que permanecesse com eles por alguns dias. Amados irmãos, eu quero hoje pensar um pouquinho sobre os gentios que creram aqui na casa de Cornélio. Até aqui nós estávamos falando do Espírito Santo sobre os judeus, depois nós falamos sobre os de Samaria, e agora chega nos gentios, não é? Que já é um outro momento da igreja. E os gentios foram batizados, receberam o Espírito Santo naquele momento ali. Eles foram integrados com a igreja, não é? E sabe, amados, isso aqui me chama muito a atenção. Por alguns aspectos, todo aquele que crê, a Bíblia diz, deve ser batizado, não é? Todo aquele que crê, seja batizado. Marcos 16:16, quem crer e for batizado será salvo. Todo aquele que crê deve ser integrado à igreja. Hoje a gente vive uma tendência, existe hoje, tão triste, dos desigrejados. Já deve ter ouvido falar isso, não é? Pessoa que diz: eu sou um crente, eu sou um cristão, mas na minha casa eu não congrego, não tenho nenhuma igreja. Muitas vezes frustrados por tantas decepções, né? Tanta coisa estranha que acontece, e a gente lamenta muito porque infelizmente existe muito escândalo mesmo. Mas a saída, a solução não é você ser um cristão em casa. Todo cristão, ele precisa ser integrado a uma igreja, ele precisa fazer parte da igreja, ser igreja. E o que acompanha esse fato, não é, de integração, a gente percebe aqui, eles creram, receberam o Espírito Santo, foram batizados. Não é? O batismo na vida de um cristão é a obediência. O batismo é o selo de alguém que já pertence a Cristo, alguém que já é parte da igreja de Cristo. Então o batismo não salva, o batismo não é para salvar, não é para marcar uma pessoa, para falar que ele, a partir do batismo, é um salvo, não. Mas o salvo é como um selo para demonstrar que aquela pessoa já pertence à igreja de Cristo. Todos da casa de Cornélio, eles estavam ansiosos por esse lacre, por este selo público. O batismo, ao mesmo tempo, é uma ação do próprio Jesus, por meio da qual ele acolhe as pessoas, não é? Documentando que assim como ele morreu e ressuscitou, aquela pessoa morre para o mundo e ela ressurge para a vida. Por meio do batismo, os crentes eles passam agora a pertencer a Jesus, a demonstrar pertencimento, a pertencer.
Alguém diz que a água do batismo é um símbolo do Espírito Santo e não se pode negar um sinal daqueles que recebem o Espírito Santo. Diz que a água simboliza, não é? Nós estamos falando aqui figurativamente, é claro, a presença de Deus, do Espírito Santo na vida de uma pessoa. Cornélio e todos da sua casa foram convertidos e batizados com o Espírito Santo. Você sabe muito bem, e você que já acompanha os estudos comigo aqui, nós já estudamos isso aqui em ocasiões anteriores, nós não podemos, embora hoje existe um ensinamento tão distorcido disso, nós não podemos desassociar, separar conversão de batismo com o Espírito Santo. Não são experiências distintas. A Bíblia ela é muito clara ao afirmar e atestar para nós que no momento da conversão nós recebemos o Espírito Santo. O Espírito Santo vem habitar em nós. Até porque a própria conversão ela acontece na ação do Espírito Santo. Se não é o Espírito Santo quebrar o coração do homem, abrir os olhos, ele nem enxerga, ele não pode ser salvo a não ser por uma ação do Espírito Santo. Nós lemos aqui, o Espírito Santo desceu sobre aquele povo, quebrou o coração deles, eles se renderam a Cristo. Essa é a ação de Deus. Isso não tinha acontecido ainda com os gentios dessa forma. Na verdade, não tinha acontecido ainda dessa forma. Você vai ver anteriormente, lá no Pentecostes, os discípulos estavam reunidos e desceu o Espírito Santo. Depois, em Samaria, eles se converteram e precisou que os apóstolos fossem ali, através da imposição das mãos, o Espírito Santo descesse sobre eles. Aqui agora nós já temos o Espírito Santo descendo sobre aquele povo, naquele momento da conversão. E esse passa a ser a forma do Espírito Santo agir na vida da pessoa. No momento da conversão, a pessoa se converte, recebe. Paulo afirma isso depois sobre o selo do Espírito que nós recebemos no momento da nossa conversão. Somos salvos e selados. Então não são experiências distintas. Lembrando que nós estamos aqui estudando Atos, e Atos dos Apóstolos fala do início da igreja, da forma com que as coisas foram acontecendo, não é? De forma gradual, desde o início da igreja. E nós temos aqui alguns sinais, algumas coisas que estavam acontecendo aqui e depois não são mais mencionados, porque estamos falando do fundamento da igreja. Nós estamos aqui falando dessa igreja que se tornou o fundamento, não é? A estrutura da igreja. E aqui acontece já essa situação, o Espírito Santo então descendo sobre eles no momento da conversão. E aí eu termino o nosso estudo hoje perguntando para você, para a sua reflexão, você já é um convertido? Você já tem Cristo como seu Salvador? Já tomou essa decisão tão importante na sua vida de receber Jesus como seu Senhor e Salvador? Se você já é um convertido, você já passou pelas águas do batismo? Você congrega, você faz parte de alguma igreja visível, porque na conversão você faz parte, passa a fazer parte daquela igreja universal, invisível, composta por todos os crentes do mundo inteiro. Mas nós precisamos congregar e você já faz parte disso? Procure, se ainda não reúne, uma igreja que estude a Bíblia. Não essas igrejas que vivem fazendo shows, são verdadeiros comércios da fé, que estão apenas mexendo no emocional, mas é uma igreja que congregue em nome do Senhor Jesus, que estude a palavra de Deus de forma séria. Você já tem isso, essa experiência na sua vida? Pense nisso e comece a buscar andar no centro da vontade do Senhor. Que o Senhor Deus possa abençoar a sua vida, que você que me acompanha possa ser uma pessoa que tenha desejo de crescer espiritualmente, desenvolver espiritualmente, buscar conhecer da palavra de Deus, buscar viver uma vida no centro da vontade de Deus, honrando e glorificando o nome do Senhor. Muito obrigado mais uma vez por estar aí. Deus abençoe a sua vida. Eu te espero no próximo encontro aqui no canal Minuto Missionário.